A paz do Senhor Jesus para a igreja. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Ele possa abrir a nossa mente, falar conosco, esclarecer as coisas que a gente precisa que seja esclarecido na nossa vida, dizer para nós aonde a gente está errando e como a gente pode continuar dando certo na vida. Tudo isso o Espírito de Deus Ele faz por nós, porque está escrito na palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ora, se Ele vai fazer tudo, significa que Ele vai lhe orientar em tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. E nós vamos começar a ler do versículo 1. Vocês estão no meio de um jejum que a pastora estabeleceu como jejum que Daniel fez, ou seja, um jejum de 21 dias, de 21 semanas. Irmãos, antes de ler, eu preciso abrir sua mente, como Jesus sempre fez, através de parábolas, para que as pessoas entendessem o que Ele verdadeiramente queria falar. Eu preciso que você abra sua mente, preste atenção no que vai ser falado, para que você venha aprender e absorver 100% da palavra. Porque só ouvir a palavra não vai adiantar nada na sua vida. Porque de ouvinte as igrejas estão cheias. Tem muita igreja lotadas, abarrotadas de ouvintes. Qual a diferença daquele que ouve a palavra e daquele que aprende a palavra? A tendência daquilo que eu aprendo é praticar. Por exemplo, quando eu aprendo a andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta. Quando eu aprendo a dirigir, eu vou querer dirigir, eu vou querer ter meu carro. Quando eu aprendo a fazer uma comida, eu vou querer fazer aquela comida. Tudo que eu aprendo, eu quero usufruir daquilo que eu aprendi. Mas nem sempre, ou na maioria das vezes, o ser humano aproveita ou usa aquilo que ele escuta. Porque só ouvir, você escuta, você até achou interessante, mas você só ouviu, você não aprendeu. Então a tendência é aquilo que você ouviu sair da sua mente, não fixar na sua mente, porque você só ouviu, você não aprendeu o que você estava ouvindo. E qual é a diferença também do ouvinte daquele que aprende? É que o que aprende, ele tem uma tendência maior a permanecer, ou seja, a durar. Tudo aquilo que eu aprendo e pratico, aquilo tem uma tendência a crescer, a durar mais tempo, a se fixar, a se estabelecer, porque eu aprendi. Assim é a vida e assim funciona no universo. Então, por que é que muitas pessoas, na sua grande maioria, elas não se estabelecem? Por que elas não crescem?
Por que é que elas não prosperam? Por que é que muitas pessoas até começam a crescer um pouco e depois cai, dá tudo errado? Às vezes a pessoa passa até um tempo prosperando, mas aquela prosperidade numa área específica não dura muito tempo, ou seja, ela não dura ao ponto daquela pessoa que está prosperando deixar essa prosperidade para os filhos, para os netos, de geração em geração. Ou seja, é uma prosperidade passageira que só ela usufruiu um pouco de tempo e depois ela mesma se prejudicou e perdeu tudo, e aí ela não deixa nada para ninguém, morre endividada, em vida vive endividada, cheia de problema. E a Bíblia, ela ensina de Gênesis a Apocalipse o porquê que essas coisas acontecem, mas as pessoas insistem em só ouvir o que a Bíblia diz e não aprender o que a Bíblia diz. Então, para você ter uma ideia do que eu estou querendo falar, que eu estou falando dentro daquilo que o Espírito de Deus vai me revelar em Daniel capítulo 6, tudo que eu estou falando está dentro do contexto do que eu vou falar, não tem nada fora. Por exemplo, o que significa se estabelecer? O que significa eu vou estabelecer algo? A palavra estabelecer significa fixar. Fixar significa que eu vou implantar algo. Eu estabeleci, fixei, implantei, eu coloquei algo ali. Então a gente aprende com Deus que para estabelecer, fixar, eu preciso de uma base, eu preciso de uma estrutura para poder estabelecer algo que eu quero. Eu preciso de um alicerce, de um fundamento. E alicerce, fundamento, não existe sem regra. Você não pode fazer uma casa e cavar um buraco e dizer que aquilo é o alicerce e simplesmente jogar o cimento, as pedras de todo jeito e achar que aquilo é o alicerce da sua casa. Nada que se estabelece vai ficar estabelecido sem uma base. E a base tem que ter uma regra de base. Ela tem que ter uma estrutura daquela base. Quando você olha para o céu, você vê que o Sol, a Lua estão há milhões de anos lá no mesmo lugar. Porque Deus, o Altíssimo e Eterno, Ele estabeleceu o Sol lá. Mas para isso, Ele não simplesmente disse: faça-se o Sol, a luz, e de todo jeito, e fique aí de todo jeito. Não. Se você for ler lá em Gênesis 1:1, ele diz: haja luz. Aí houve luz, porque ele deu um comando. Depois está escrito: e viu Deus que a luz era boa. O que significa? Deus fez, Deus gostou do que fez, mas ele visualmente ele gostou do que fez, mas ele foi avaliar e viu Deus que a luz era boa. Ele foi avaliar, ele avaliou para ver se estava na base mesmo do que ele queria, tudo certinho, dentro da regra do estabelecimento. Porque para as coisas durarem, você precisa que aquilo tenha uma base, que aquilo tenha uma estrutura. Então aquilo vai durar anos e anos e anos e anos e anos. Então esse conceito se aplica para todas as áreas da vida do ser humano, até para a natureza. Nossa, pastor, até para a natureza? Sim, para as estrelas, para o sol, para a chuva, para a natureza, para as plantas, para os peixes do mar, para o oceano, para as fontes das águas. Tudo que é criado tem uma base de estabelecimento.
E toda base de estabelecimento ela tem que ser excelente. Se você fizer uma meia boca base, não vai dar sustentabilidade. Você tem que fazer na excelência. Eu vou dar um exemplo aqui para você para entrar no texto. Olha que coisa interessante. Se você pegar um pé de bambu e plantar um bambu, eu vou plantar uma semente de bambu. Eu quero que bambu nasça no meu quintal, beleza, ou na minha fazenda. Quando você planta o bambu, 4 anos, você vai olhar todo dia para ele e aí você não vai ver ele crescer 1 centímetro. Aí você vai dizer, nossa, essa terra tá ruim, o bambu não está crescendo, eu acho que eu não sei o que foi que eu fiz, que o bambu não está crescendo. Você está enganado, porque durante 4 anos o bambu está crescendo para baixo, ele está enraizando na terra, ele está se estruturando, ele está criando uma base excelente. Depois de 4 anos, com mais ou menos 90 dias, ele chega a quase 6 metros de altura, 4, 5 metros de altura. Tem bambu que chega a 4, 5 metros de altura. Tem bambu que já foi colhido de 6 metros de altura. Pastor, o que isso quer dizer? Significa que o bambu, quando vem uma tempestade, um temporal de vento, com ventos de 200 km por hora, arrastando tudo, quando o pé bate no bambu, o bambu deita todinho na terra, ele se curva. O temporal passa. Quando o temporal passa, ele volta a ficar em pé de novo. Por quê? Porque ele tinha base, ele tinha sustentabilidade, ele tinha raiz, ele teve a excelência de se fundamentar, de criar uma excelência de base. Por isso que o vendaval vem, ele se curva todinho. Quando o vendaval passa, ele volta a ficar bonito, frondoso e de pé. Assim deveria ser a vida daqueles que abrem a boca e dizem, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou crente. Tá, mas peraí, de boca? Você ama a Deus de boca? Você serve a Deus de boca? Porque os que amam a Deus, os que servem a Deus, têm resultado. Os que amam a Deus até passa por temporais e vendavais, se curva, que significa o quê? Que quando o crente fiel, ele está passando por uma tribulação, ele dobra os joelhos, ele se curva, e ali ele vence aquela tempestade de joelho, porque ele tem base, ele é excelente. Quando a tempestade passa, ele está de pé. A tempestade arrasta a vida de todo mundo, dos crentes meia boca, dos crentes mentirosos, mas do crente excelente, do crente que tem base, ele se curva e o temporal está batendo, né? As tribulações estão batendo e o crente se curva ali. E de joelhos ele fala com quem criou ele. Aí quem criou ele diz, não se preocupe não, você tem base, a sua base sou eu. E eu sou excelente, você aprendeu a ser excelente, então segure aí que essa tempestade vai passar. Quando ela passar, você vai ficar de pé de novo. A igreja está entendendo? Essa é a vida. É assim que o universo funciona. Você precisa entender que nem sempre na vida do fiel, ele vai ter o sol brilhando. O sol não brilha 24 horas. O sol brilha 12 horas. E 12 horas ele vai brilhar em outro lugar, porque a terra está girando. Então, por isso que o salmista Davi, ele disse, o seu choro, a sua tribulação, os seus problemas duram uma noite, mas a sua vitória, a sua alegria, a sua satisfação virá pela manhã. Então, mas para a sua alegria e a sua satisfação vir pela manhã, você precisa ter base, você precisa ser excelente. E nós vamos agora entrar no texto de Daniel, que mostra o seguinte, que esse Daniel,
ele foi levado como escravo com 18 anos de idade de Jerusalém para a Babilônia, para um país distante, um país idólatra, um país endemoniado. E lá mudaram o nome dele para Beltesazar, porque tem dois nomes na Bíblia que você pensa que são iguais. Belsazar foi o filho de Nabucodonosor e Beltesazar foi o nome dado a Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele tinha o espírito do Deus da excelência, do Deus dos céus. Ele tinha uma inteligência, uma sabedoria fora do comum. Então o que aconteceu? Ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, passou pelo reinado do filho de Nabucodonosor e nunca viveu uma escravidão. Ele foi levado como escravo, mas não viveu na escravidão. Olha que coisa excelente. Por quê? Porque o cara era excelente. E isso me faz aprender que quando você é bom, quando você tem postura, caráter de excelência, quando você gosta de obedecer regras, você se dá bem em qualquer lugar. Quando você é insubordinado, não segue regra, quer viver do seu jeito, você só se complica. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Muitas pessoas que saem do Nordeste, elas querem morar tipo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e elas dizem, eu vou para lá porque lá é bom, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me dar bem, beleza. Só que essa pessoa que sai do Nordeste, muitas das vezes, ela vivia no Nordeste de todo jeito, sem seguir regra, sem excelência, não ligava com nada. Aí chega num lugar desse, que lá é tudo comedido, lá é tudo certinho, lá é tudo na base da excelência, aí a pessoa não dá certo, porque ela quer repetir a mesma insubordinação num lugar onde se segue regra. Então, o que eu aprendo aqui? Que Daniel, ele já seguia as regras do Deus Altíssimo em Jerusalém. Ele já seguia as regras de Jerusalém, do Deus Altíssimo. Então, para Daniel, respeitar regras era uma coisa que já estava na mente dele. Ele foi programado para ser excelente, ele aprendeu isso. Então, quando ele chegou na Babilônia, ele não teve dificuldade nenhuma em seguir as regras da Babilônia, mesmo desde que aquelas regras não ofendessem a santidade dele diante de Deus. Porque você veja, Daniel, ele só não seguia a regra da Babilônia no sentido de adorar deuses, mas no sentido de trabalho, no sentido de dar satisfação ao rei, no sentido de mostrar um trabalho físico, de colaborar com o crescimento da Babilônia. Ele seguiu todas as regras. Por isso que você vai ler aqui uma coisa interessante, que nós vamos entrar aqui agora em Daniel 6, diz o seguinte, que nesse capítulo agora que eu vou ler, diz que o rei, filho de Nabucodonosor, ele pecou diante de Deus, ele usou os cálices sagrados, que não deveria ter mexido, né? Que eram os cálices do templo, e ele colocou vinho e bebeu junto com as concubinas, com os nobres, e aquilo irritou a Deus. Porque ninguém pode usar uma coisa que é consagrada só para Deus ao seu bel prazer. Por exemplo, por que muitas pessoas têm perdas terríveis na vida? Porque elas querem usar algo que é consagrado só para Deus ao bel prazer dela. Pastor, me diz o que? O dízimo. O dízimo do Senhor não é seu. Você tem que colocar na sua cabeça isso. O dízimo não é seu. A 10ª parte de tudo que você ganha na sua vida
já é uma regra desde Abraão, desde da fundação do mundo. A 10ª parte pertence ao Senhor. Então, quando você come o dízimo, quando você usa o dízimo do Senhor para pagar suas contas, quando você usa o dízimo do Senhor para você luxar, dizer, não, esse mês eu não vou dar, meu irmão, você está tocando naquilo que é sagrado. Então você vai amaldiçoar os 90% que fica na sua mão. Aí vai dar tudo errado na sua vida. No outro mês vai diminuir, vai dar errado, tu vai perder teus negócios, tu vai entrar em dívida. Por quê? Porque tu provocou a ira em Deus. Pastor, me prova isso. Malaquias 3:10 diz que quando a gente come o dízimo do Senhor, toca no dízimo do Senhor, a gente é ladrão, a gente é roubador. E você acha que Deus tem prazer em roubador? Ele não tem prazer. Então, se você está roubando a Deus, Ele vai se irar. Você está tirando algo que pertence exclusivamente para Ele. Então, voltando para o texto de Daniel, Daniel era excelente em tudo. Ele só não tocava naquilo que era de Deus e não aceitava nenhuma regra que ferisse as regras de Deus em termos de santidade. Então, o que aconteceu? Daniel interpretou o sonho do filho de Nabucodonosor, mostrando que ele foi pesado e que Deus viu que ele estava em pecado e que ia tomar o reino dele e passar para Dario. Na mesma noite, o rei Dario invadiu a Babilônia, matou o filho de Nabucodonosor e tomou conta do reino. Ou seja, outro rei invadiu um reino aonde Daniel foi levado como escravo, mas não vivia como escravo. Porém, quando Dario invadiu a Babilônia, ele, biblicamente falando, diz que ele não escravizou Daniel. Ele simplesmente escolheu Daniel como um dos 3 chefes principais do reino. E nós vamos ler isso aqui agora. Vamos ver, para você aprender algo muito interessante. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. O que eu aprendo? O rei chegou, escolheu 120 pessoas e disse: olha, vocês vão ficar cuidando de toda a provisão do reino, de todas as coisas, e vocês vão prestar conta a 3 supervisores. E no meio desses supervisores, que estava acima dos sátrapas, era Daniel. Agora, olha que coisa interessante. Os sátrapas tinham que prestar contas para eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Deixa eu parar aqui nessa vírgula, que o parágrafo não terminou. Eu vou parar na vírgula, depois eu vou continuar e terminar o parágrafo. O que foi que fez Daniel se destacar, igreja? As grandes qualidades. Sabe o que eu aprendo? Que os crentes querem se destacar com grandes defeitos e não desenvolvem grandes qualidades. Meu irmão, aqui não diz que Daniel se destacou porque Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Não foi a oração aqui e o jejum que fez Daniel se destacar. O que fez Daniel se destacar foram as qualidades, ou seja, habilidades mentais, habilidades manuais, de intelecto, que ele usou para trabalhar no reino, que fez ele se destacar. Em outras palavras, como é que um cirurgião se destaca no Brasil como o melhor cirurgião? Porque é isso que a Bíblia está dizendo aqui, que Daniel foi destacado como o melhor administrador.
já que ele foi chamado para ser um dos 3 administradores. Só que ele se destacou tanto pelas suas qualidades que ele ultrapassou 120 pessoas e mais 2 supervisores iguais a ele. Ele ficou acima de 122 pessoas por causa das suas grandes qualidades. Aí você vê um cirurgião no Brasil se destacando, o melhor cirurgião do Brasil. Por quê? Por causa dos grandes defeitos? Por causa do mau comportamento do cirurgião? Não, meu irmão. O cirurgião, ele se destaca pelas grandes qualidades. Por que um pé de manga se destaca numa fazenda como o melhor pé de manga? Porque o sabor da manga daquele pé é o melhor. Porque quando tem um concurso de Miss Brasil, quando tem um concurso de qualquer área, o ganhador é sempre visto como o primeiro lugar. Por quê? Porque ele teve as melhores qualidades, as melhores condições. Isso é um princípio do reino do céu. Isso já existe, isso foi de Deus implantado na terra. Deus, ele prima tanto pelas grandes qualidades que ele disse: se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Sabe o que significa? Você vai comer as grandes qualidades dessa terra. As coisas melhores da terra vai ser para você. Aí você não tem qualidade nenhuma. Você xinga palavrão, acorda 10 horas da manhã, come o dízimo do Senhor. Você não é fiel, você não lê Bíblia, você não respeita pastor, você não respeita princípios de jejum. E aí tu quer que Deus te dê grandes coisas nessa terra? Sabe quando é que Deus vai te dar? Nunca, porque Deus é um Deus grande e Ele só coloca coisas grandes na vida daqueles que se tornam grandes perante os homens. E a Bíblia diz que não foi jejum e oração que fez Daniel se destacar, foram as qualidades. Pastor, o que são qualidades? Qualidades são coisas que você aprende primeiro com seu pai, com a sua mãe. Depois você aprende com a vida. Você aprende a desenvolver qualidades. Não confunda santidade com qualidade. Porque eu conheço gente que é santa, que ora, jejuma, tá certo? E passa fome. Por quê? Porque não tem qualidade. Ela tem santidade. Pastor, mas e pode uma pessoa ser santa e ela não desenvolver qualidade? Sim. Porque qualidades não te leva para o céu, mas te faz crescer aqui na terra. Santidade te faz ir para o céu, mas tu não conquista nada aqui na terra. Por quê? Nossa, pastor, agora o senhor confundiu minha cabeça. A Bíblia fala que Jesus falou uma parábola sobre o rico e o Lázaro. Lázaro era chagado, cheio de ferida, não tinha nada na vida, mas era santo, foi para o céu. O rico tinha tudo, que significa, tinha grandes qualidades, mas foi para o inferno, porque não tinha santidade. Então não confunda santidade com qualidade, meu irmão. Você pode ser santo, sim, santificação, você vai levar você para o céu. Agora, se você só orar e jejuar o tempo todo e não desenvolver qualidade, você vai passar fome, porque oração não paga a conta de água e de luz, não. Tá certo? Jejum não paga a conta de água e de luz, meu irmão. Não paga, não bota combustível no seu carro, nem paga o IPTU da sua casa e nem paga as compras do mês e da semana para você comer a semana inteira. O que faz você sobreviver nessa terra e pagar suas contas e honrar a Deus são as suas qualidades. E as qualidades, elas são inerentes a esse mundo, ao mundo de César. Por isso que Jesus pegou uma moeda e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Daniel aprendeu isso muito antes de Jesus aparecer. Por quê? Porque o Espírito de Deus ensinou a Daniel a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê, pastor? Porque Daniel era santo.
orava 3 vezes por dia, lia a Bíblia, temia o Senhor, mas ele também dava a César, ele dava a Deus a santidade, mas ele também dava a César o que era de César, as qualidades. Por quê? Porque ele foi posto como um administrador, ele foi posto como um líder, e se ele não tivesse qualidades, o nome de Deus ia ser escandalizado, porque além dele ser humilhado, preso e talvez ser condenado à morte, o nome de Deus ia ser escandalizado, porque iam dizer: tá vendo? Aquele camarada que orava tanto fez porcaria aqui no reino da Babilônia. É o que a gente tem visto aí, um bando de mané que se diz de Deus e não busca qualidade, busca uma pseudo-santidade, e aí o que acontece? Estão escandalizando o nome do Senhor. Tem o nome de crente, mas só vive em confusão. Tem o nome de crente, mas só vive em problema. Tem o nome de crente, mas não prospera, não progride. Por quê? Porque nem tem santidade e nem tem qualidade. Não tem como a pessoa se estabelecer, se até as plantas precisam ter qualidade para sobreviver. Se tudo nessa terra tem que ter qualidade, tem que ter atributos, capacidade para sobreviver. No reino da selva, o animal que é mais perspicaz é o que sobrevive. O que for mais tolo, que não tem sabedoria, é o que vira comida para o predador. Ou seja, essa é a natureza da vida. E no mundo, a gente está como se estivesse numa selva. Como assim, pastor? Porque o inferno está aí, querendo tragar. A Bíblia diz, 1 Pedro diz: olha, vigiai, sede sóbrio, vigiai, né? O vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão a quem possa tragar. Tá, a quem Satanás traga? A quem não tem qualidade. Por quê? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e que quer progredir, o Espírito Santo de Deus vai ensinar ela qualidades. Eu desafio qualquer pastor me mostrar um único defeito em Jesus. Jesus era cheio de qualidades, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E que se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, do Deus Criador, do Deus que criou as qualidades, então ela vai ter as qualidades desse Deus Criador. Então ela vai ser excelente. Foi isso que aconteceu aqui com Daniel. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. O que é que eu aprendo? Daniel, ele se tornou um expert. Ele aprendeu, mesmo na Babilônia, ele aprendeu a trabalhar com os babilônios, ele aprendeu a administrar as riquezas do rei Dario, administrar toda aquela estrutura, e ele disse assim: eu não vou só cumprir meu horário, porque tem crente que não cresce numa empresa. Por quê? Porque ele diz assim: eu fazendo meu trabalho tá bom demais. Tá não, meu irmão, você está pecando. Porque a Bíblia manda você ser excelente e amar o vosso patrão. A Bíblia diz: honrai e amai as vossas autoridades, né? Seja excelente. Se o seu patrão mandou você fazer 10, faça 15. Sabe o que é que ele vai ver em você? Excelência e qualidade. Ele vai colocar você num patamar maior. Mas tem crente que diz assim: eu vou fazer só isso aqui, pronto, só faço o que me mandou e acabou, não estou nem aí. Tu vai ficar pobre, não vai ter nada na vida, porque tu é mau, tu é negligente, tu é perverso. Já pensou se Deus agisse com a gente dessa forma? Meu irmão, a gente está tudo lascado no inferno, me desculpe o termo, mas sabe por que a gente não está no inferno? Sabe por que a gente não foi condenado ao inferno? Porque as qualidades de Deus, elas geraram a sua misericórdia. E quem tem misericórdia alcança a misericórdia. Jesus veio para dar o exemplo, ele foi misericordioso. Ou seja, Jesus foi respeitado pela sua misericórdia e as suas grandes qualidades até por Roma.
Você pensa que foi os romanos que matou Jesus? Quem matou Jesus foi a religião, foram os saduceus e os fariseus, foram os falsos crentes da época, foram os falsos pastores, os inimigos de Jesus, não foi Roma. Porque até Pilatos quis livrar Jesus e disse: eu não vejo crime nenhum no sangue desse justo, enquanto os crentes que representavam os saduceus e os fariseus estavam dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Porque é sempre assim. Crente falso só dá trabalho. Crente falso só gera confusão. Crente falso quer acabar com a igreja, com o pastor, não abre a mão para a obra, só gera problema. Ele quer ver mesmo é o fogo pegar no circo. Ele quer ver mesmo é que o pastor se ferre, quer descobrir defeito no pastor. Mas os crentes verdadeiros, eles produzem, eles não abandonam, porque eles são excelentes, eles são bons. Você veja que Daniel, mesmo num lugar onde não tinha nada a ver com a religião dele, com a fé dele, mas ele era excelente. Aí tem crente que diz assim: eu não gosto de trabalhar nesse trabalho porque meu patrão é macumbeiro. Meu irmão, se Deus te colocou para trabalhar com um patrão macumbeiro, é para tuas qualidades e a tua santidade converter o teu patrão e ele reconhecer que há um Deus na tua vida. Não é para tu ficar xingando nem amaldiçoando, não. Ou seja, você tem a luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Eles estão em trevas. Então você tem que brilhar no meio das trevas e não se misturar com as trevas. E não fazer as mesmas coisas que as pessoas das trevas fazem, porque é uma vergonha. Tem crente que começa a trabalhar com título de crente. Com um ano depois o povo diz: aquilo é crente nada. Olha o comportamento dele. Por quê? Porque ele entra lá como luz e depois vira treva, vira demônio, igual os outros que estão lá. Mas com Daniel foi diferente, meu irmão. Daniel se destacou, porque Daniel era a luz, e Daniel não era retrógrado, ultrapassado, nem tapado não, que dizia assim: não, eu só vou me santificar e pronto. Não, ele buscava aprender, ele buscava desenvolver aprendizado. Jesus aprendeu esse mesmo processo, Jesus fez essa mesma coisa, porque a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, ele crescia na graça e no conhecimento. Jesus não era nenhum tapado, Jesus não era nenhum burro, Jesus não era um idiota, né? Jesus não era um religioso. Jesus crescia na graça do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito, mas ele buscava o conhecimento dos homens. Por isso que ninguém nunca destruiu Jesus, porque ele tinha a resposta na ponta da língua. Ele era sábio, e sabedoria só se aprende quando a gente se dedica a ser excelente. É o caso de Daniel aqui. Daniel era top, Daniel era excelente. Então olha o que é que diz aqui. Eu estou pregando, irmão, em cima do jejum do Daniel, viu? Aprenda uma coisa: não adianta você só fazer jejum e ficar tapado, burro, idiota, me desculpe a expressão, que não quer evoluir, que não quer seguir regra, que não quer ter qualidade, não quer ser excelente. Você vai fazer 1000 jejum na sua vida, você não vai ter nada, meu irmão. Jejum tem que casar com a sua excelência. Lembra que eu preguei a semana passada, tá certo? Que não é o jejum que muda a sua vida, é a palavra de Deus. Por isso que se jejum mudasse a vida dos outros, tá certo? Muitas pessoas, muitas igrejas tinha muitos milionários, porque tem igreja aí que faz jejum de manhã, de tarde, de noite. Ah, pastor, tu tá dizendo que não é para eu jejuar? Não, você tem que jejuar. Agora não adianta você só jejuar e viver uma vida de pecado, uma vida sem excelência, uma vida sem ter qualidades, que não vai funcionar nada na sua vida. É a mesma coisa de você aprender a dirigir e não ter carteira de motorista. Você vai andar por aí sem uma carteira de motorista, a polícia vai te prender, mesmo tu sabendo dirigir. Então, meu irmão, vamos terminar aqui. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Meu irmão, o rei olhou para Daniel e disse: caramba, esse homem é muito bom, cara. O cara é bom em tudo que faz. E ali, aquilo já chamou a atenção do rei Dario para observar o Deus de Daniel.
Porque Daniel era excelente com Deus e era excelente no trabalho dele e tudo que ele fazia. Porém, olha o que aconteceu. Diante desse desejo do rei de colocar ele como o número 1 abaixo do rei, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Olha, 122 pessoas se reuniram para dizer: e aí, rapaz, vamos derrubar esse cara vai passar na nossa frente. Esse cara nem da Mesopotâmia nem da Babilônia ele não é daqui, ele veio como escravo e está vivendo acima de nós. Como é que pode? Como é que pode o cara ser mais rico e mais bem sucedido do que os moradores que nasceram e se criaram naquele lugar? Sabe quando a pessoa chega de fora e ela começa a dar certo em tudo que faz? Foi Daniel. Então eles fizeram um plano e procuraram e nunca encontraram. Por quê? Porque Daniel tinha grandes qualidades. Então não adianta você querer derrubar uma pessoa que tem qualidade e tem santidade, porque é perda de tempo. É perda de tempo. E aí não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, que é o que a maioria dos crentes não são. Os crentes são infiéis, são desonestos, e a Bíblia diz aqui que ele não era negligente. E a maioria dos crentes são negligentes. O que é uma pessoa negligente? Promete e não cumpre. O negligente diz assim: olha, 10 horas eu estou aí, chega 11h30, porque ele é negligente. O negligente diz: olha, não se preocupe não, que domingo que vem eu entrego 10. Aí chega domingo que vem ele diz: eita, olha, não deu, só deu para fazer 2. É negligente, conversador, cheio de blá blá blá, só tem conversa. Ele não tem eficiência, ele tem negligência. Então, por que foi que 122 pessoas inteligentes, viu? Porque os sátrapas eram homens inteligentes e os supervisores mais inteligentes ainda. Se juntou um grupo de inteligentes para derrubar outro inteligente que era mais inteligente do que eles e não conseguiram. Olha que coisa interessante, irmão. É muito profundo isso. Sabe o que é que eu profetizo para você que está aí com fidelidade a Deus, querendo fazer a diferença? Eu profetizo que o espírito da excelência e da qualidade de Daniel vai entrar em você. E quando esse espírito entrar em você, meu irmão, você vai ser o melhor no seu trabalho, o melhor na sua profissão, o melhor na sua empresa, o melhor nos negócios que você vai lançar nessa terra, porque você vai ter a qualidade e o espírito que gerou essas qualidades em Daniel. Você não vai ser negligente. E se você vai ter esse espírito de Daniel, você vai ser fiel. A partir de hoje eu profetizo que o espírito da fidelidade entre em você, que o espírito da honestidade entre em você. Olha, e entre em você o espírito da eficiência e não da negligência. Só que Deus mandou eu dar outra revelação agora depois dessa profecia. Meu irmão, o espírito da fidelidade gera homens e mulheres de palavra, porque fidelidade é ter palavra. E sabe o que é ter palavra? Ter palavra é uma mulher olhar para um homem e dizer: eu te amo, eu quero você e vou casar com você para viver para sempre. O caba pode até errar, mas ela nunca erra, porque ela é fiel. O espírito da fidelidade é aquele que faz quando você recebe o seu salário, o seu dinheiro, você diz: Senhor, eu vou separar logo o que é teu, porque eu sou fiel. O espírito da fidelidade é aquele que faz você não se misturar com os ímpios, faz você pregar o evangelho para os ímpios e não aprender os costumes dos ímpios, porque você é fiel. E o espírito da honestidade é aquele que trabalha dentro da sua mente, fazendo com que você ofereça 10 e entregue 10, porque você é honesto. Você não aceita nenhuma desonestidade na sua vida. E o espírito da eficiência
é aquele que bate no peito e diz: eu vou dar o meu melhor na face dessa terra, ninguém me segura, eu vou ser a melhor. Se Deus é o maior e eu sou filho dele, então eu não posso ter uma referência diferente. Se Deus é o Deus maior, o Deus único, então eu vou ser o melhor em tudo que eu fizer nessa terra. Meu irmão, quando esse Espírito entrar dentro de você, te prepara que as bênçãos vão vir para a sua vida de enxurrada. Vai ser tanta bênção, como fala em Malaquias, que você não vai ter nem lugar para guardar tanta bênção que você vai receber. Porque eu profetizo que o sucesso que Daniel teve, a grandeza que Daniel teve, se Deus fez isso com Daniel, Deus é o mesmo e Ele pode e quer fazer na sua vida hoje. Hoje Deus está olhando e procurando aonde estão os Daniéis dessa terra. Será que aí nessa igreja tem algum Daniel? Será que dentro dessa igreja tem pessoas que querem ser como Daniel, excelente, cheio do espírito da excelência? Se tem, meu irmão, então receba essa profecia, porque o Espírito da excelência está entrando dentro de você agora. Você vai enxergar coisa que ninguém enxerga, só você, porque você é excelente. Você vai ter projetos e ideias que ninguém vai ter, porque o único que vai enxergar é você. Porque você vai ser bom na sua profissão, você vai ser o melhor na sua profissão, nos seus negócios, você vai ser a melhor esposa, o melhor marido, você vai ser referência, e as pessoas vão olhar para você e não vão ver defeito em você. Você vai se tornar modelo para as outras pessoas. As pessoas vão querer limitar, por quê? Porque vão ver que você tem o Espírito da excelência. Aleluia. Aleluia, aleluia. Receba aí, irmãos. Deus está descendo esse Espírito. Essa palavra está vindo porque Deus quer levantar Daniel aí nessa manhã. Deus não quer que você faça só o jejum de Daniel. Deus quer que você se torne Daniel andando na terra. Deus quer que quando você olhe para o espelho, você não se veja João, Maria, Joaquina, não. Veja Daniel, veja o espírito de Daniel no espelho. Se abrir a boca e dizer: eu tenho o espírito de Daniel. E você sabe o que vai fazer? Quando você tem o espírito de Daniel, o que vai acontecer? Leão não te come. Leão não come quem tem o espírito de Daniel, porque os leões respeitaram o espírito que estava em Daniel. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Aí, para resumir, porque eu só tenho 5 minutos, eu vou agora antecipar. A Bíblia diz que eles tramaram um plano para proibir Daniel de orar a Deus durante 30 dias, e que todo mundo deveria só adorar e fazer pedido só ao rei. E aí o rei, coitado, inocente, não tinha visão espiritual de Daniel, acabou selando essa lei. Mas o rei não selou porque o rei queria selar, o rei selou porque ele foi induzido. Sabe o que eu aprendo? Às vezes no teu trabalho, no teu segmento, o diabo está induzindo pessoas para te ferrar, para te destruir. Mas não se preocupa não. Continua fiel ao teu Deus, porque essa lei que o diabo está levantando para te derrubar, ou no teu trabalho, ou nos teus negócios, ou aonde tu mora, onde tu vive, para te envergonhar, para te jogar no calabouço, na cova dos leões, não se preocupe, porque essa lei Deus vai revogar. O homem pode até criar, mas Deus revoga, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a palavra final. Não se preocupe com quem cria projetos contra a sua vida, porque quem cria não tem mais poder do que quem pode anular o que foi criado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe com quem abriu a cova para você, porque há um Deus que tem poder de não só fechar a cova, como lançar quem fez a cova dentro lá, ainda fechar ele dentro da cova dele mesmo.
Não se preocupe. Não se preocupe com 1.000 que vai cair do seu lado, ou 10.000 à sua direita, porque quem está com você não vai permitir que ninguém atinja você. Então, criaram uma lei e disseram: ó, durante 30 dias ninguém pode pedir nada. Só que eu disse a você que a qualidade, ela tem que andar junto com uma santidade. Se você for só santo, você não vai conquistar muita coisa, porque, por exemplo, se você montar uma oficina mecânica e você não tiver qualidade, só tiver santidade, não vai entrar um carro lá para consertar, porque o povo vai dizer: ah, aquele crente ali não sabe trabalhar. Entendeu? Porque você só é santo. Você pode até ser honesto, santo, não rouba ninguém, mas você não sabe trabalhar, você não tem qualidade. Agora, se você se tornar um mecânico santo, que faz todos os cursos da Chevrolet, da Volkswagen, da Toyota, e você está sempre ali inovando, sabe o que é que o povo vai dizer de você? Meu irmão, acaba para ter um carro consertado ali naquele crente, tem que ir para a fila, mano. É 6 meses para ele atender, porque é gente demais querendo aquele homem. O cara é simplesmente excelente. Olha que coisa linda. E aí vão perguntar: mas vem cá, quem é ele? Ah, papai, aquele é um crente, aquele homem é um homem temente a Deus. Mas olha, o cara é bom no que faz. Entendeu? Por quê? Porque é excelente. Então fizeram uma lei e obrigaram Daniel a não adorar. Só que Daniel, as qualidades de Daniel não só era excelente para os homens, as qualidades de Daniel também era excelente para Deus. Porque tem crente que é assim, irmão. Na primeira tribulação ele já abandona Jesus, não quer ir mais para o jejum, começa a xingar, começa a dizer que Deus não ama ele, começa a dizer que se Deus amasse ele não estava passando por aquilo. Ele agora culpa a Deus pelos erros e os pecados que ele comete. Por quê? Porque quando você peca, você abre porta do inferno para entrar na tua vida. Os demônios entram, e depois que o demônio entra, meu irmão, vai devastar tudo. Aí tem crente que peca e ainda fica culpando a Deus. Ah, Deus não me ama, Deus não escuta a minha oração, já faz 2 meses que eu estou fazendo jejum e não muda nada. Mas peraí, meu irmão, não é assim não. Proibiram Daniel de orar. Daniel não foi xingar a Deus não. Daniel não foi dizer assim: ah, Deus, o senhor não está vendo isso não? O senhor não está vendo que eu sou fiel? Como é que o senhor permite que crie uma lei para proibir de eu orar a ti? Não, irmão, Daniel não foi xingar a Deus, não foi reclamar, não foi fazer nada. Daniel continuou sendo excelente, como ele sempre foi para Deus. Orava 3 vezes por dia, virado para o Oriente, em Jerusalém. Eu imagino Daniel dizendo: ó Altíssimo e Eterno Rei de toda a terra e do universo, os homens criaram lei para me proibir de falar contigo, mas ainda que eles me matem, eu confio em ti, eu vou falar contigo, porque a minha alma tem sede de ti, eu dependo de ti, o meu fôlego de vida é teu, a minha vida é tua, então tu és o meu Senhor e eu preciso me alimentar de ti 3 vezes por dia, assim como um homem come 3 vezes comida por dia, eu preciso da tua presença 3 vezes por dia. Eu imagino esse tipo de oração que Daniel fazia. Sabe o que aconteceu? O diabo com raiva, os caras que criaram essa lei viram e foram dizer para o rei. Aí o rei não pôde fazer nada, mesmo amando Daniel, teve que ordenar jogar Daniel na cova do leão. Como eu disse a você, não tenha medo de quem criou o projeto para destruir sua vida, porque quem cria o projeto não é maior do que aquele que pode anular o projeto. Sabe o que aconteceu? Jogaram Daniel, beleza, o rei ficou perturbado, passou a noite inteira, porque o rei viu que foi feita injustiça com Daniel. Daniel não merecia aquilo. Mas meu irmão, não se preocupe, se você é justo. Davi disse: eu fui moço, hoje estou velho, nunca vi desamparado um justo, aleluia, e a sua descendência mendigar um pão. Eu vou fazer a mesma pergunta, porque o Espírito de Deus está mandando eu perguntar: aonde que está os Daniel nessa manhã aí? Tem Daniel aí nessa manhã?
Se tem Daniel, os olhos de Deus estão sobre você, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. E se Daniel era fiel, os olhos de Deus estavam sobre Daniel. E se você tem o espírito de Daniel e está desejando ser igual a Daniel, se prepare, porque os olhos de Deus estão sobre você nessa manhã. Você vai sair daí debaixo das asas do Altíssimo. Você vai sair daí debaixo de uma proteção sobrenatural. Você vai sair daí pronto para entrar onde você quiser, porque não vai acontecer nada com você, meu irmão, porque Deus está com você, os olhos de Deus estão sobre você. Me aguenta aí mais 2 minutos. E a Bíblia diz que jogaram Daniel. Imagino 122 pessoas dizendo: eu quero ver agora a excelência dele, quero ver se a qualidade dele vai livrar ele dos leões. Essa excelência toda que ele tem, esse metido, quer ser melhor do que nós em tudo, que é sempre assim. Todo pobre, infiel e lascado sempre tem raiva dos prósperos e daqueles que amam a Deus e que são excelentes no que faz. Aprenda uma coisa: todo negligente tem raiva do eficiente. Todo irresponsável tem raiva e ódio do responsável. Toda pessoa que não tem sucesso tem inveja e ódio daqueles que têm sucesso. Aprenda isso. Tudo que é bom é odiado por tudo que é ruim. Aprenda isso, irmão. Por isso não faça concessão com o mal. Mal é mal. Ande pela palavra. Se você vê que alguém está praticando algo que não condiz com a palavra, pode ser seu pai, sua mãe. Você respeita, mas olha, quero um negócio não, meu irmão. Meu negócio é com Deus, porque Deus é excelente, eficiente e santo. Então a Bíblia diz que jogaram Daniel e eles ficaram: olha, a partir de amanhã a gente não vai ver mais nem notícia daquele camarada. Quebraram a cara. Que quando jogaram Daniel, antes de Daniel entrar, o anjo já estava lá. O anjo já tinha dito aos... Eu imagino, olha, irmão, Deus está me dando uma revelação aqui, que vai acontecer na vida de crente aí, já está acontecendo na vida de crente. Sabe por que é que tu não foi destruído? Porque Deus já enviou o anjo nessa tua tribulação. E os leões, eles existem, eles são verdadeiros, eles até estão indo atrás de você, mas não estão te devorando, porque o anjo já disse: não toque nele, ele é do Pai. Entendeu? Então, meu irmão, Deus enviou um anjo logo, e o anjo teve uma conversa de pé de orelha com os leões. Olha, é o seguinte, tá vindo um camarada aí que vai vir para cá, passar a noite conosco. Olha, eu vou também estar, e vocês vão ficar em jejum, viu? Vocês vão virar até travesseiro para ele, porque ele não pode dormir com a cabeça no chão, ele vai ter que dormir no fofinho. Vocês são fofinhos, vocês têm pelo, vocês vão aquecer ele, mas não vão comer ele, vão estar em jejum. Olha, obedeça. Aí jogaram Daniel, cheio de confiança em Deus, quando entrou na cova do leão, eu imagino os leões dizendo: seja bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo entre nós. Você não faz parte da nossa cadeia alimentar. A gente foi proibido de tocar em você. A gente recebeu ordem para lhe aquecer aqui a noite toda, porque não deram lençol a Daniel, não deram travesseiro a Daniel, simplesmente jogaram Daniel numa cova onde só tem leão, talvez uma cova dura, fria, sem lugar para dormir. Então os leões ficaram ali aquecendo Daniel. No outro dia, o anjo disse aos leões, eu estou falando num pensamento meu, na coerência dos meus pensamentos, eu estou criando uma situação para você entender o que aconteceu. Eu imagino o anjo dizendo: vocês foram muito bons. Agora, quando o Daniel sair daqui, que forem jogados os inimigos deles, vocês podem devorar eles. Vocês estão liberados para comer. Vai vir banquete para vocês. Porque olha só, jogaram só um para vários leões. Aí o anjo proibiu dos leões comer um. Mas quando tiraram Daniel, eu imagino o anjo dizendo: agora eu vou jogar 122, viu, para vocês. Vocês agora vão ter um banquete, vai ter comida aí com força. Um vocês não puderam comer, mas vão comer 122.
sabe? E não foi só 122, porque a Bíblia diz que lançaram até as esposas deles e os filhos. Foi jogado muita gente dentro da cova. Eu imagino os leões tiveram comida aí por muito tempo, né? Ou seja, sabe o que eu tô morrendo de rir aqui, sabe por quê, irmão? Porque eu me lembrei agora que a viúva de Sarepta, ela foi fiel a Elias com um pratinho de comida, e Deus sustentou ela durante 3 anos e meio. E aí eu imagino agora, eu tô rindo, porque os leões foram fiel a Daniel, não comeram ele, um pratinho de comida, aí foram fiel, ganharam um banquete, 122 pessoas, mais as esposas, porque então foram 122 vezes 2, e mais os filhos. Imagina aí, no mínimo umas 600 pessoas entraram lá dentro para os leões comer e devorar. Então foi um banquete para os leões foram fiel a Daniel, então receberam um banquete. Então, irmão, para terminar, no outro dia de manhã o rei disse: Daniel, me dá uma notícia aí, me diz pelo menos que se tu está vivo. Daniel ergueu a voz e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca do leão, porque não foi achado em mim nenhuma culpa, nenhuma falta, nenhuma infidelidade. Eu fui visto como justo diante do meu Deus. Então, irmão, a Bíblia diz que o rei mandou tirar Daniel, e depois que mandou tirar Daniel, o rei fez um decreto que quem não adorasse ao Deus de Daniel é quem iria ser jogado na cova do leão. Sabe o que é que eu aprendo? Eu imagino o rei dizendo: olha, diante do meu reino, todo mundo agora vai aprender com Daniel, a excelência que Daniel tem. Daniel se tornou modelo em todo o reino de Dario. Então, meu irmão, estou encerrando a palavra agora, dizendo para você o seguinte: receba aí agora o espírito de Daniel. Deus está tirando da sua vida agora, eu estou profetizando, que esse espírito que você tem de negligenciar, de deixar para depois, as coisas que são importantes na sua vida, que você está sempre empurrando com a barriga, deixando para depois, negligenciando a sua própria vida, eu repreendo agora que esse espírito maligno que atrasou a sua vida, que atrasou seus sonhos, seus projetos, ele está batendo em retirada agora, e você vai conquistar em pouco tempo o que você não conquistou durante toda a sua vida, porque você vai agora ter o espírito da excelência, as portas vão se abrir para você, você agora vai ser uma pessoa habilidosa, uma pessoa qualificada, uma pessoa que vai desejar o que é bom, que vai desejar ser excelente. Você vai fazer tudo bem feito para as pessoas, e Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. As pessoas vão glorificar a Deus dizendo que você é uma pessoa excelente e próspera. Então receba aí agora, porque Deus já fechou a cova dos leões para você, Deus fechou a boca dos leões para você, Deus está fechando cova nessa manhã para crente. Deus está dizendo: não tenha medo de ameaça, não tenha medo de inimigo, seja excelente, me busque, se santifique, porque eu vou colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém, igreja? Que vocês fiquem com Deus nessa manhã. Estou com muita saudade de vocês, mas Deus está preparando o dia certo. Eu vou chegar aí. O pensamento é do homem, mas a palavra final é do Senhor. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma manhã abençoada, um domingo abençoado, e que vocês voltem para o culto à noite, e que só vá se divertir depois do culto. Não coloque Deus em segundo plano, faça como Daniel. A maior qualidade que um homem pode ter é colocar Deus acima de todas as coisas. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e toda a majestade, a Ele toda a sua vida e tudo que você tem, tudo que você faz e tudo que você vai conquistar. Se você desejar isso e pensar isso, você vai ver o quanto Deus vai te exaltar nessa terra. Amém? Que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe essa guerreira, a quem eu me modelo. Ela é um modelo de vida para a minha vida, e esse modelo que ela colocou em mim está sendo modelo aqui também para muitas pessoas, porque Deus está me honrando aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês.